Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Natanael e o tema de hoje é 3 motivos por que algumas pessoas abandonam a fé. Você já viu uma pessoa entrar com muito ânimo na igreja ou numa religião e depois de algum tempo sair, esfriar, como alguns falam, se afastar? Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós é, contemplamos muito disso acontecer, mas nós vamos estudar os 3 motivos e todos pautados na Bíblia porque as pessoas abandonam a fé. Antes, vou fazer um pedido a você: se inscreva em nosso canal, ative o sininho porque aí você recebe as notificações do vídeo que nós postamos e dê o seu like, que isso é importante, porque a plataforma aqui vai entender se o que estamos transmitindo é importante ou não, com a quantidade de like, de inscrições, de visualizações, ok? Então estamos combinados. Vamos direto ao tema de hoje. Por que muitos abandonam a fé? 3 motivos. O primeiro motivo porque muitos abandonam a fé, sabe qual é? É porque oram pouco ou não oram, ou seja, pouca ou nenhuma oração. Existe até um pensamento que é muito conhecido no meio daqueles que leem a palavra de Deus e daqueles que dizem que têm fé. O pensamento é o seguinte: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. E eu sempre digo o seguinte quando eu cito isso: todo mundo quer ter muito poder. Poder para vencer as tentações, poder para vencer o mal, poder para vencer o pecado, poder para prosseguir na jornada, no caminho de Deus. Então eu tenho que orar mais. Necessitamos orar mais. O texto está em 1 Tessalonicenses 5, verso 17, um texto muito conhecido, pequeno, porém com grande significado e bem profundo. Diz assim: orai sem cessar. Assim como nós respiramos sem cessar para vivermos bem, nós devemos orar sem cessar, continuamente, para vivermos bem. Já diz um ditado que a oração é a respiração da alma. Como é que nossa alma, nossa vida espiritual vai respirar? Através da oração. Então, atente para isso aí. Um dos motivos é a falta de oração ou nenhuma oração. Portanto, ore, clame, abra o coração a Deus. A oração, ela faz o seguinte: ela nos coloca no trono de Deus Altíssimo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, ore, é o primeiro ponto. Muita gente deixa de orar e vai deixando de orar, vai esfriando, esfriando, esfriando até abandonar a fé. O segundo motivo pelo qual as pessoas abandonam a fé, o segundo motivo pelo qual alguns abandonam a fé, é falta de leitura da Bíblia. É isso mesmo. Pastor, mas como é que é? Isso. A palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E um texto muito importante que nós podemos ler está em Hebreus, capítulo 4, verso 17. 4, verso 12, aliás. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra no coração humano para dar discernimento, sabedoria, despertar. O salmista, em determinado salmo, ele disse assim: uma coisa é certa, o que me consola, conforta na minha angústia, que a tua palavra, Senhor, me vivifica. Se a palavra de Deus é viva e ela dá vida, ela é eficaz, ela levanta, o que acontece é o seguinte: quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós vamos ficando desanimados espiritualmente. Deixa de orar, deixa de ler a palavra de Deus e vai se arrefecendo, desanimando espiritualmente até abandonar a fé. Então, o primeiro ponto que faz muita gente abandonar a fé é falta de oração ou pouca oração. Mas o segundo é o seguinte: é falta de leitura da Bíblia. Ou então, aquela pessoa que lê uma vez no ano ou duas, isso não ajuda a aumentar a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E isso constantemente. Agora, existe um terceiro motivo pelo qual as pessoas abandonam a fé.
além da falta de oração, da falta de leitura da Bíblia, o terceiro motivo é porque as pessoas não têm o Espírito Santo na vida. Pastor, então explique aí o que é isso. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele reuniu os discípulos e disse assim: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Que ele diz também: se eu não for, o Consolador não virá. E ele diz: o Consolador é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus hoje conosco, apresentando Cristo, a salvação, a necessidade do arrependimento, da conversão. O Espírito Santo hoje, em minha vida, na sua, no meio da humanidade, é a presença de Jesus Cristo, trazendo a paz e a salvação. Agora, se eu não clamo, não busco o poder do Espírito Santo, minha fé vai arrefecer, porque é o Espírito Santo que vai me fazer ler a palavra de Deus, orar e buscar diariamente poder do alto. Tem um texto na Bíblia que diz que nós devemos ser vivificados com o Espírito Santo, 1 Coríntios 3,17. E também a própria palavra de Deus diz assim, lá em Lucas 11, verso 13, que nós devemos pedir, clamar para receber o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos fortalecer diante das dificuldades. É o Espírito Santo que vai nos dar vida, oração, Bíblia e Espírito Santo. Não se esqueçam. Agora, pastor, então me diga uma coisa. Você está falando os motivos pelos quais as pessoas abandonam a fé. Isso aí eu entendi. É falta de oração, é falta de leitura da Bíblia e não busca o Espírito Santo. Mas então como é que eu vou ter minha fé fortalecida? É só o inverso do que nós falamos aqui. Como é que eu posso ter minha fé fortalecida? Fortalecer-me na fé. Primeiro, oração. Clamar em oração ao Senhor, abrir o coração a Deus, ter uma vida de oração. Oração é respirar da alma e é onde as janelas dos céus são abertas para derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Então eu preciso orar mais. Pastor, eu oro de manhã, meio-dia e de noite. Ore mais. Eu desafio você, conte quanto tempo você gasta por dia orando a Deus. E quanto tempo você gasta por dia com coisas bem menos importantes. Você vai ficar surpreso, vai se admirar com essa matemática. Então, aumentar a fé, oração. Outro ponto, você quer aumentar a sua fé? Leia a palavra de Deus, estude, medite na palavra de Deus, porque a própria palavra diz assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus revivifica, levanta. Quer ter sua fé aumentada? Leia a palavra de Deus. E o terceiro ponto, você quer ter sua fé aumentada? Busque, clame pelo batismo diário do Espírito Santo. Pastor, eu já me batizei. E quando eu me batizei não recebi o Espírito Santo. Recebeu. Só que a experiência da salvação não é coisa do passado. É de todos os dias. Todos os dias. E eu vou encerrar dizendo o seguinte para você. 3 passos para você receber o Espírito Santo. Primeiro, você tem que crer. Crer, acreditar. Segundo passo, você tem que clamar, buscar com fé. E terceiro passo, você tem que obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor. E você vai ser uma pessoa com mais fé, mais viva, porque você ora mais, lê mais a palavra de Deus e busca o Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo em sua vida para te fortalecer, ok? Então são esses 3 motivos que as pessoas abandonam a fé ou se desanimam na fé: falta de oração, falta de leitura da Bíblia e não busca o Espírito Santo. Mas também esses 3 motivos fortalecem a fé quando você ora mais, lê mais a palavra de Deus e busca constantemente pelo batismo diário do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, sua família e até a próxima.